Glórias a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Irmãos, eu estava aqui agora meditando um pouco. Eu quero trazer uma reflexão para nós nessa tarde. Porque, irmãos, Deus é muito justo. Deus, ele é muito justo. Mesmo que o homem ele seja infiel, Deus ele permanece fiel, porque Deus ele não pode negar a si mesmo. O nosso Deus, irmãos, é um Deus muito justo. É um Deus que ele permanece fiel e ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a si mesmo. Quando eu falo de negar a si mesmo, ele não pode negar a sua palavra. Um zelo, um compromisso que ele tem com a sua palavra. Por isso que nessa caminhada que nós nos encontramos, temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos semeando, porque o ser humano dentro de si ele carrega sementes. Essas sementes elas podem ser sementes boas ou elas podem serem também sementes ruins. Agora vejamos, nós estamos dentro de uma colheita, nós estamos dentro de uma lavoura. João 15:1 diz assim, eu sou a videira, Jesus falando, eu sou a videira e a videira verdadeira. E meu pai é o lavrador. Veja, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o lavrador. O nosso Senhor Jesus e o Pai, eles trabalham junto nessa videira. E o Espírito Santo, ele entra também nesse trabalho. Agora veja, Jesus é a videira. O Pai é o lavrador, é o agricultor. O agricultor é aquele que colhe. O agricultor é aquele que colhe, é aquele que ele trabalha preparando o terreno, é aquele que colhe. Agora veja, irmãos, temos que tomar cuidado naquilo que nós estamos semeando diante de Deus, porque em todas as áreas da nossa vida nós podemos semear. Gálatas 6, 7, 8, de Deus ninguém se zomba e ninguém se escarnece dele. Tudo aquilo que o homem ele semear, isso também ele ceifará. Agora veja, aqueles que semeiam na carne ceifarão corrupção, mas o que semeia no espírito, ele ceifará a vida eterna. Então existem dois tipos de semeadura. A semeadura que o ser humano, a igreja, ela semeia na carne, e a semeadura que a igreja também semeia no espírito. A diferença é que quem semeia na carne ceifará corrupção, e quem semeia no espírito ceifará a vida eterna. E quem que traz a resposta? A resposta dessa colheita é o próprio Deus. Salmos 18:24, recompensou-me o Senhor conforme a minha integridade, o salmista Davi dizendo. Quem pode recompensar o ser humano, irmãos, é Deus, e Deus ele só pode nos recompensar. Segundo o fruto das nossas ações. Porque aquilo que o homem ele semeia, ele também colhe. Há tempo do ser humano plantar, Eclesiastes 3, há tempo do ser humano plantar e há tempo também do ser humano se arrancar aquilo que se plantou. Agora veja, depende daquilo que você semeia, a tua colheita você vai colher dores. A tua colheita será uma colheita de muitas dores. E depende também daquilo que você semeia, você vai receber, você vai colher uma colheita boa. Aquela colheita que vai trazer gozo, prazer para a tua alma. Se assim nós, a igreja, semear no espírito. E quando o ser humano semeia na carne? A colheita ela vem com muitas dores, irmãos. Ela vem com muitas dores para o ser humano. Agora veja, irmãos. Tudo que o homem semeia, ele também planta. Você viu Davi, quando Davi ele pecou contra Deus. Agora tem uma coisa também, o cansaço ele é a porta para o pecado. Quando o ser humano ele tem a tendência dele cansar nessa embarcação, nessa carreira chamada o Evangelho, que o Evangelho ele é chamado, Paulo comparou como se ele fosse uma carreira. 1 Coríntios 9:27, todos nós corremos nessa carreira. O apóstolo Paulo comparou o evangelho como se ele fosse uma carreira. Agora veja, nessa carreira, que é comparada também como uma embarcação, Marcos 6:45, Jesus ele chamou os discípulos e ordenou, passai para outra banda do mar, enquanto eu vou para o monte orar. E depois eu encontro com vocês lá do outro lado. Quando os discípulos se encontraram no meio do mar, quando os discípulos
eles se encontraram no meio do mar, o vento era contrário. Aquele vento veio para tirar os discípulos da direção que Cristo tinha colocado. Veio para tirar os discípulos da direção que Cristo ele tinha colocado. Agora vejam, irmãos, Davi, quando ele pecou diante de Deus, agora vejam, irmãos, o cansaço é a porta para o pecado. Quando o ser humano ele tem a tendência dele cansar, é uma inclinação já para o pecado. O ser humano cansado, irmãos, a tendência dele é cair, a tendência dele é errar, é pecar diante do Senhor. Porque quando você vê, irmãos, Deus ele chamando Davi, quando Deus ele já tinha rejeitado Saul, 1 Samuel 16:1, ó Samuel, até quando você terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine? Enche o teu vaso de azeite, Samuel, vai até a casa de Jessé o belenita, lá eu tenho me provido de um rei. Deus dizendo para Samuel, já rejeitei Saul. Agora eu já tenho me provido de um rei chamado Davi, esse vai ser segundo o meu coração. Agora veja, quando Davi ele foi chamado por Deus, irmãos, Davi ele era um homem, ele era o primeiro a entrar na guerra. Ele era o último também a sair, ele tomava frente de tudo. 2 Samuel capítulo 5, versículo 1, a nação de Israel, eles reconheciam Davi. Não era você que deveria reinar sobre nós? Porque você é o que entra, você é o primeiro a entrar e você é o último a sair, Davi. Você faz a frente de tudo. Veja, Davi, quando ele estava cheio do Espírito Santo, irmãos, esse era o comportamento de Davi. Davi era um homem de guerra, ele tinha muitas qualidades. Mas quando, irmãos, o cansaço ele pegou Davi, nem para a presença de Deus Davi estava dando mais importância. 2 Samuel capítulo 7, versículo 1, diz que Davi, quando ele construiu o seu palácio com o rei Tiro, deu para ele, doou carpinteiros e pedreiros, deu até madeiras de cedro para Davi construir um palácio. Davi agora ele começa a construir um palácio e ele olha para o lado, ele vê a arca atrás das cortinas. Agora vejamos, a arca já estava atrás das cortinas. Veja que nem importância para a presença de Deus o rei já estava dando mais. Agora vejamos, quando o cansaço ele veio até Davi, veja, Davi ele era um homem que ele levantava cedo. Agora veja aqui, irmãos, quando o cansaço ele pegou Davi ele já foi um homem. Veja a diferença do Davi antes e do Davi depois. Quando o cansaço ele pegou Davi, irmãos, Davi ele já começava a se levantar tarde. Quando Davi ele pecou contra Deus, caindo em adultério com Betseba, mulher de Urias, Davi ele caiu porque ele estava cansado e ele estava desocupado. Davi que acordava cedo, agora ele já acordava tarde, porque quando, irmãos, ele estava na posição, quando ele estava no foco que Deus ele chamou, ele levantava cedo para poder cuidar das ovelhas do pai, que é aquilo que era desprezível. As ovelhas malhadas. Agora veja que no 1 Samuel, capítulo 11, versículo 2, diz assim, ó: certa tarde, depois de levantar-se do seu leito, Davi foi passear no terraço da casa real, quando viu do terraço uma mulher banhando e era muito formosa à vista. Davi mandou saber quem era aquela mulher e disseram-lhe: porventura não é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Heteu? Veja, irmãos, Davi se levantou tarde. O Davi que levantava cedo, que apacentava as ovelhas, que cuidava das ovelhas, que era desprezível, aquele Davi que ele levantava cedo, aquele Davi que ele era o primeiro a entrar na guerra, era o último a sair da guerra, já era agora um Davi que ele estava levantando tarde. Tudo por causa do cansaço, mas o cansaço ele é a porta para o pecado. Então quando o cansaço ele bate na vida do ser humano, na vida da igreja, na face da terra, irmãos, a tendência desse ser humano, se ele não despertar do cansaço, a tendência dele é cair, a tendência dele é errar, irmãos, a tendência dele é errar diante de Deus. Agora veja, Davi já estava levantando tarde, Davi estava desocupado, Israel estava tudo para a guerra e Davi estava na casa dele. Agora veja, irmãos, veja, Davi aqui, ele cometeu um pecado de adultério diante de Deus e houve uma consequência para Davi. Olha a consequência, por isso que eu falo, irmãos, tudo que o ser humano ele semeia, independente da área que ele semeia. Existe uma colheita assim para o ser humano. A colheita, irmãos, que Davi ele colheu, foi uma colheita que Davi ele colheu, mas ele colheu com muitas dores.
muitas e muitas dores. Veja, 2 Samuel capítulo 12, versículo 10, olha o que aconteceu com ele. Deus contemplou tudo que Davi fez, Deus viu a semente que Davi ele plantou, agora chegou a hora do próprio Deus ele recompensar Davi. A hora do próprio Deus agora recompensar Davi pelaquilo que Davi fez diante dele. 2 Samuel capítulo 12, versículo 10 e 11 diz assim, ó, agora pois, jamais, Deus falando, jamais Davi, jamais a minha espada se apartará da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Erias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei dentro da tua própria casa o mal. Quem vai levantar? Deus. Quem vai suscitar? Quem levantou? Deus levantou o mal. O próprio Deus levantou um grande mal dentro da casa de Davi. Sobre ti tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e a darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz. Agora vejamos, quem levantou o próprio mal na casa de Davi? Foi o próprio Deus que levantou, irmãos, foi o próprio Deus que levantou. Então vejamos, a colheita de Davi colheu, mas foi uma colheita de muitas dores, foi uma colheita que ela mexeu em todas as áreas de Davi, irmãos, mexeu em todas as áreas, não mexeu só com Davi, mexeu também na casa de Davi. Agora vejamos então, agora veja aqui, mexeu em todas as áreas da casa de Davi. Veja, eu vou levantar o mal de dentro da tua casa, Deus dizendo para Davi. Agora vejamos, na casa de Davi aconteceu um estrupo dentro da casa de Davi. O próprio filho de Davi, Roboão, se me fala a memória, é Roboão, o filho de Davi. Ele começou a perseguir Davi. Davi foi perseguido pelo próprio filho, querendo matar Davi. Olha quantas coisas não aconteceu dentro da casa de Davi. Então, irmãos, reflita, medita, veja a situação. Se a tua casa, uma comparação, está desordenada, alguma coisa está acontecendo dentro da tua casa, é por causa do pecado, irmãos. Por causa do pecado, porque o pecado ele destrói um lar. O pecado ele destrói uma família. O pecado ele destrói a reputação de uma família. Ele destrói a reputação de um homem. Ele mexe em todas as áreas, irmão. Ele mexe em todas as áreas. E vejamos, quando o ser humano ele se encontra assim diante de Deus, irmãos, ele acaba prejudicando quem está em volta dele. Veja, quando Acã pecou, os próprios filhos e filhas de Acã pagaram pelo ato de Acã. Quando Deus ele chamou Jonas, levantou Jonas, vai para Nínive, prega minha palavra em Nínive, o que Jonas ele fez? Jonas ele foi para Tarsis, pagou a passagem e foi para Jope. Jonas 1,4, Deus pegou e mandou um vento tão forte no meio do barco, que o barco ele fez ao ponto dele se quebrar. Diz que os marinheiros tiveram que pegar todas as bagagens deles e tiveram que jogar no rio. Eles tiveram um prejuízo muito grande, e esse prejuízo que eles tiveram foi um prejuízo financeiro, tudo por causa do quê? Tudo por causa de Jonas, porque Jonas ele estava em desobediência, então veja, Jonas ele só foi descendo, ele desceu para Tarsis, depois ele desceu para Jope, e depois quando ele chegou em Jope, ele desceu para o fundo do porão, e lá no fundo do porão ele caiu num profundo sono, ele dormiu num profundo sono. Agora veja, então se não haver um despertamento na vida do ser humano, que ele se encontra dormindo, que ele se encontra com todas essas dificuldades na vida dele, se não haver um despertamento, se ele não despertar do sono, é perigoso. Ainda na vida de Jonas ainda teve um despertamento. Quem sabe na tua não pode ter. Na vida de Jonas teve um despertamento, teve um despertamento na vida de Jonas, quem sabe na tua não pode ter. Agora veja, Jonas ele prejudicou os marinheiros, ali tinha pai de família, aquelas cargas que eles carregavam, era tudo grãos de trigo, que eles eram homens trabalhadores, que eles estavam lutando pelo pão de cada dia, para poder levar o sustento, o mantimento para casa. Que aconteceu? Jonas prejudicou. Então,
tomamos cuidado, vigiamos e vejamos aquilo que nós estamos semeando, diante de Deus, porque a colheita ela virá. Não sei se ela vai vir com dor, não sei se ela vai vir de uma forma boa, mas a colheita ela virá. Então tomamos cuidados para nós ver o que nós estamos semeando diante de Deus, porque de Deus ninguém se zomba. Aquilo que o homem ele semeia, isso também ele ceifa. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.